Boa noite, boa noite. Vamos mais uma live agora durante a semana. Então, nesse mês de outubro, a gente vai fazer live às quartas-feiras, às 20 horas. Vai ser uma live mais técnica, voltada para o profissional. Como vocês sabem, todo domingo eu tenho uma live voltada para os pacientes. E muita gente me pergunta, muita gente me questiona, muita coisa técnica. E aí eu resolvi fazer esse mês, quarta-feira, essa live um pouquinho voltada para os profissionais. Então, como eu vou dividir isso? Como vão ser quatro quartas-feiras em outubro, eu quero começar hoje a falar um pouquinho o que é a paralisia facial, como é que funciona a lesão do nervo facial, e depois a gente vai entrar hoje, eu espero conseguir entrar hoje, no que não deve ser feito na paralisia facial. Antes da gente começar a falar o que deve ser feito, a gente deve falar o que não deve ser feito, certo? Então, vamos começar. Se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta, por favor. E se alguém quiser no final, algum profissional quiser no final entrar e falar comigo na live, fica à vontade também, tá bom? Então, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. A gente vai falar hoje sobre a questão profissional, como a gente deve tratar os pacientes, certo? E para começar, a gente deve falar o que não deve ser feito na paralisia facial. Eu sei que tem muita gente que já me acompanha aqui, já está cansado de ouvir, mas eu recebo recorrentemente várias perguntas falando de tratamento, se uma coisa ou outra deve ser feita, se não deve ser feita, e por isso que eu venho aqui, eu resolvi fazer essas lives em outubro, essa live Priscila Ensina, eu dei esse nome, eu acho que ficou super legal. E então, vamos lá, vamos começar entendendo o que é paralisia facial. Paralisia facial é uma lesão que acontece, em geral, primeiro é importante a gente diferenciar o que é uma paralisia facial central e o que é uma paralisia facial periférica. Muita gente que dormiu e acorda com a face paralisada, começa a ficar muito nervoso achando que está tendo um AVC. O primeiro medo, o primeiro susto que a pessoa tem é falar, estou tendo um AVC. E a gente precisa diferenciar o que é uma paralisia vinda de um AVC, de um acidente vascular cerebral, e o que é uma paralisia facial periférica. Então, a paralisia facial central, ela acontece no cérebro, ela acontece no motoneurônio superior, e ela traz um acometimento do quadrante inferior da face. Então, se o paciente ele não consegue fechar o olho, ele tem dificuldade de mexer a testa e de fechar o olho, isso não é um AVC, isso não tem relação com uma paralisia facial central. Quando o paciente ele tem um acometimento da hemiface completa, a quadrante superior e quadrante inferior, ele tem uma lesão no nervo facial. Então, essa é uma paralisia facial periférica. Quando o paciente ele tem uma paralisia facial central, vinda de um AVC, em geral, o paciente tem alteração de deglutição, alteração do membro superior e do membro inferior, ele fica hemiplégico. Então, quando é uma paralisia facial central, ele tem um comprometimento maior, ele tem uma lesão mais extensa em geral, não só a paralisia facial, certo? E o que a gente mais vê, e o que a gente mais trata, o que a gente mais vê aqui no Instagram, o que eu converso mais com vocês, é uma paralisia facial periférica, é no motoneurônio inferior. Esse é a primeira grande diferença que a gente precisa saber. E quando a gente tem uma paralisia facial periférica, é uma lesão no nervo facial. A gente tem 12 pares de nervos cranianos, então são 12 nervos que vão para a face primordialmente. E o sétimo par craniano é o nervo facial. E o nervo facial, ele é responsável, principalmente, entre outras coisas, pelos músculos da mímica. Por isso que a gente perde os movimentos da face. E a paralisia facial, o paciente ele perde os movimentos, o paciente ele pode ter alteração do paladar, ele pode ter alteração auditiva, o som pode ficar mais alto. E todos esses acometimentos vêm com a lesão do sétimo par craniano. O paciente pode ter muita dor de ouvido antes de ter a paralisia. Um dos principais sintomas e primeiros sintomas do paciente é uma dor retroauricular, uma dor de ouvido. Então, existem várias causas para a paralisia facial e isso a gente deve deixar claro aqui. E também, gente, cada paciente é um paciente, cada lesão é uma lesão. Então, não tem como a gente generalizar todos os pacientes, não dá pra gente agir dessa forma.
E não dá para o paciente também se comparar com o outro. Por que fulano melhorou em tanto tempo? Por que eu não melhorei? Então, a gente precisa entender, diferenciar isso e não botar todos os pacientes sendo a mesma lesão, a mesma causa. Existem causas virais, causas traumáticas. Às vezes, o paciente ele passou por uma cirurgia de retirada de algum tumor e nessa cirurgia houve a lesão do nervo facial. Ou paciente, paralisia de Bell, uma paralisia teoricamente sem causa, uma paralisia idiopática. Existe a paralisia de Hansen-Hunt, que é uma paralisia que vem associada ao vírus da herpes zoster. E sempre que o paciente ele dorme e ele acorda com paralisia facial, a paralisia facial vem de um dia para o outro, vem de uma forma abrupta, o paciente ele precisa procurar um pronto atendimento, ele precisa procurar um médico, ele precisa ser medicado. O primeiro passo para um paciente que teve a paralisia facial de um dia para o outro, sem uma causa traumática, o paciente ele precisa ser medicado corretamente. Por trauma também pode ocorrer. Às vezes o paciente ele sofre uma queda, ele sofre alguma fratura, ele bate a cabeça, a fratura pode causar paralisia facial. Por trauma, quando a gente chama de por trauma também, tem relação com o processo cirúrgico, com a cirurgia que o paciente fez. A cirurgia de retirada de algum tumor, isso também é uma paralisia traumática, porque no processo de retirada, às vezes o tumor ele está ou envolvendo o nervo facial ou muito próximo do nervo facial, e quando o médico vai retirar aquele tumor, às vezes ele nem encosta, mas toda a cirurgia feita ali gera um dano, gera uma lesão no nervo facial. E a lesão do nervo facial, ela tem vários graus. Ela pode ser uma lesão que a gente chama de neuropraxia, axonotimese e neurotimese. Tem vários níveis de lesão do nervo facial. Então, a primeira seria uma compressão, seria uma paralisia mais leve, onde o paciente ele tem um bom prognóstico, um prognóstico mais fácil. E à medida que a lesão vai aumentando, o prognóstico vai sendo um pouquinho mais severo. A paralisia facial ela é mais severa. E o paciente ele corre o risco de ficar com alguma sequela, com alguma complicação. Quanto mais grave for essa lesão do nervo facial, maior a complicação o paciente corre o risco de ficar. Certo, gente? Se o paciente for medicado nos primeiros sintomas, pode evitar a paralisia, no caso de uma recorrência por zoster, dor de ouvido, por exemplo. Então, quando o paciente tem uma dor de ouvido, a gente não tem como saber se ele vai ter uma paralisia facial ou não. Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta. Quando o paciente tem a dor de ouvido, ele procura o otorrino faz toda a avaliação, mas ele não tem como saber, ele não tem como fazer uma projeção de que vai vir a paralisia facial. É algo que não tem como a gente saber. E aí a paralisia facial acaba vindo depois de uma dor de ouvido, infelizmente. Infelizmente a gente não tem como antecipar e prever a paralisia facial. Por isso que é um susto muito grande. O que você recomenda para o paciente que está com inchaço no olho do lado acometido e cincinesia? Então, o primeiro passo é a gente procurar indicar para o paciente um oftalmologista, entender por que está acontecendo isso e entender os hábitos desse paciente. A gente, por exemplo, hoje eu tô com o meu olho ardendo um pouco mais, porque hoje eu fiquei muito tempo com o estímulo visual da tela do computador. Eu fiz muito atendimento online, eu tô o tempo inteiro com essa luminosidade, então gera um dano pra gente. Então a gente tem que entender os hábitos desse paciente. Primeiro passo, indicar ele para um oftalmologista, para ele ser medicado se necessário. Tudo bem? Se eu indico acupuntura, eu sou acupunturista, eu acho que a acupuntura é um bom coadjuvante ao tratamento, é algo que ajuda, mas a acupuntura ela não pode ser o tratamento principal. A fisioterapia é principal, a fisioterapia é primordial para o paciente e a acupuntura atua como um coadjuvante ao tratamento. Aqui alguém está falando assim, já tive paralisia, estou com dor de ouvido no lado oposto, e meu otorrino começou com a medicação para evitar. Na verdade, provavelmente ele não está evitando uma paralisia, ele está agindo e está tratando a sua dor de ouvido. Então a gente não tem como evitar a paralisia, não tem como trazer isso. Na verdade, você está com um sintoma e tem que atuar nesse sintoma. E não quer dizer que toda dor de ouvido vá trazer uma paralisia facial, não tem essa relação.
certo? Vamos falar um pouquinho hoje do que não deve ser feito. Todo mundo entendeu o que é, qual a diferença de paralisia central, paralisia facial central e paralisia facial periférica? Esse é o primeiro passo que a gente precisa entender e diferenciar que quando o paciente ele leva o susto, ele não acabou de ter a paralisia facial, não quer dizer que é um AVC. O susto é muito grande. E sim, tem que procurar um atendimento, tem que procurar um médico, tem que procurar ou um otorrino ou um neurologista, são os médicos mais qualificados para atender o paciente com paralisia facial. Vamos seguindo, e eu quero falar coisas importantes hoje do que não deve ser feito no tratamento de pacientes com paralisia facial. Mas o primeiro passo, quando eu vou falar várias coisas aqui, que muitos de vocês já fizeram nos pacientes e muitos de vocês, pacientes, já foram submetidos a isso. Então, o primeiro passo, gente, é entender o porquê não fazer determinadas coisas. Eu não estou simplesmente vindo aqui e falando, não faça isso porque eu tirei da minha cabeça. Não é assim que funciona. E a gente precisa entender o porquê não. A gente precisa entender por que a gente não vai fazer isso com o paciente, porque a gente precisa evitar qualquer complicação futura no paciente. E você que fez qualquer procedimento que eu vá falar aqui que seja inadequado, não se sinta culpado por isso. Foi o que você sabia nesse momento, você e o profissional sabiam nesse momento, foi a melhor opção que você teve naquele momento. Então, eu não acho que ninguém tenha que se culpar por fazer no paciente ou por ter recebido. Então, é importante a gente pensar diferente, por isso que eu venho aqui mostrar para vocês uma visão diferente, para a gente conseguir entender melhor o que é paralisia facial e o que é fisioterapia na paralisia facial. Não dá pra gente botar todos os pacientes no mesmo bolo, eu digo isso assim. Não dá pra gente ter receita de bolo, né, com o paciente. Não dá pra fazer a mesma sequência de exercícios com todos os pacientes, que a gente passa a mesma listinha para todo mundo. Não é assim, isso não é fisioterapia. Fisioterapia é algo individualizado, é algo especializado, é paciente por paciente. Cada paciente vai ter uma queixa diferente, embora todos os pacientes tenham a hemifácie comprometida, mas nem todos os pacientes têm o mesmo grau de comprometimento. Então isso é importante falar. Embora nem todos os pacientes tenham o mesmo comprometimento, mas nem todos têm o mesmo grau de comprometimento. Não é pra gente olhar pra trás e ficar olhando com mágoa, com dor, com tudo isso. Eu trago muito isso no Reconectando e eu acho que nem o profissional deve ficar se culpando, nem o paciente. Foi o melhor que você pôde ter naquele momento. Então, o que eu venho trazendo aqui é algo pra gente modificar, pra gente pensar diferente. E por isso que eu venho falando sempre o que é importante não fazer, pra gente conseguir trazer uma visão diferente do que é fisioterapia em paralisia facial. Fisioterapia facial não é ficar pedindo pro paciente fazer mímica, não é botar o paciente só na frente do espelho e falar, levanta a testa 10 vezes, faz o bico 10 vezes, faz o sorriso 10 vezes. Isso não é fisioterapia. Isso não é fisioterapia que eu acredito, tá? Isso não é fisioterapia que eu quero passar adiante. Isso não é fisioterapia de paralisia facial. Então, eu venho trazendo para vocês um novo conceito, uma nova visão de paralisia facial. Então, o primeiro passo que a gente não deve ficar fazendo, não deve ficar pedindo para o paciente, ficar fazendo um monte de exercício, um monte de mímica, fazendo força em excesso. Isso prejudica. O nosso rosto, ele não foi feito para trabalhar com sobrecarga. O nosso rosto ele não foi feito para o excesso de estímulo. Os músculos são muito pequenos, os músculos são muito delicados. E a gente não pode ficar fazendo força, 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 força. Eu aqui me comunicando com vocês, o meu rosto não fica em excesso. Ninguém trabalha assim o dia inteiro, ninguém se comunica fazendo um monte de gestual com o rosto. Então e por que quando vem a paralisia facial, o paciente tem a tendência de fazer exercício em excesso e o fisioterapeuta fica pedindo para ele fazer força, 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 faz isso, faz isso, faz isso. Não é assim, gente. Então, a gente precisa entender um conceito de vetor de força. A gente precisa entender a biomecânica da face. A gente precisa pensar o seguinte, se a testa sobe, o movimento da testa é para cima e o paciente ele ainda não consegue fechar o olho,
que um dos problemas na paralisia facial é o paciente não conseguir ocluir, um ele fecha e o outro fica aberto, ele não tem força para fechar, ele não tem informação chegando ali para fechar o olho. Então, a gente precisa pensar, se o olho não fecha, por que eu vou ficar pedindo o levantar da sobrancelha se é oposto? O movimento ele é oposto, o movimento da testa é oposto ao fechamento ocular. Então, a gente precisa saber em que momento que o paciente está, para que a gente peça determinado movimento ou não. Se o paciente ele não tem a oclusão e o vedamento labial, quando ele bebe alguma coisa, ele escorre, o líquido vaza da boca do paciente, embora o paciente ele queira sorrir, o paciente quer logo começar a sorrir, mas se ele não tem o vedamento labial, se ele não tem essa oclusão, eu não posso ficar pedindo a abertura da boca, essa elevação dos músculos, se ele não tem essa oclusão para projetar a boca para frente. Num bico, por exemplo, quando ele precisa beber alguma coisa, a água escorre. Então, eu preciso, num primeiro momento, trazer qualidade de vida para esse paciente. E o que é isso? É ocluir melhor o olho do paciente e tentar a oclusão da boca do paciente. Embora o paciente queira logo o sorriso, mas vai ter um momento certo. Não quer dizer que eu não vai estimular o sorriso num primeiro momento, mas eu vou estimular muito mais o vedamento labial. Eu vou favorecer muito mais o que eu preciso nesse primeiro momento. Eu não vou fazer com o rosto do paciente, não é uma academia, não é um treino corporal. A reabilitação da face é completamente diferente da reabilitação do corpo. A gente precisa entender isso. Então, a paralisia facial, a reabilitação facial, ela não é uma mímica, não é ficar fazendo um monte de força. Certo, gente? Para a oclusão da boca, pode ser utilizada bandagem na fase inicial da paralisia de Bell? Então, até poderia. Só que eu acho que a bandagem, quando a gente coloca aqui para ocluir, é mais usada em criança, não tanto em adulto, e ela cai logo, ela vai descolar logo, ela não vai ter muita função. Então, o primeiro passo, gente, é não fazer exercício em excesso, não ficar fazendo mímica em excesso. A gente não deve passar isso para o paciente e o paciente deve controlar a ansiedade para não ficar fazendo. A gente acha que quanto mais melhor, mas não funciona assim. Não é em excesso, não é quanto mais melhor. A gente precisa agir com calma, com delicadeza, com sutileza, como os músculos da face são. Eles são delicados, eles são pequenos, eles são suaves. Então, a gente precisa trazer essa suavidade também no nosso tratamento. Certo? Gente, quem quiser o curso, se quiser me mandar o e-mail, me manda no direct o seu e-mail, que quando eu tiver tudo direitinho, todas as informações, eu passo pra vocês, tá bom? Eu ainda não sei quando data, valor, ainda não sei nada. Tá bom, gente? Essa ideia tá surgindo agora, que eu vou provavelmente ainda fazer mais a terceira turma esse ano, a última do ano. Que, aliás, esse ano já foi, né, gente? Essa pandemia, a gente nem viu o ano passar. Então, vamos lá. A segunda coisa que é importante a gente falar aqui é o uso do gelo, tá, gente? Muita gente usa o gelo no rosto, ou pega uma pedrinha de gelo e vai passando, estimulando, faz a crioestimulação, que estimula no sentido da musculatura e pede o movimento. Quando a gente pensa no uso do gelo, o primeiro passo, que é importante a gente entender, é o gelo é extremamente desagradável para o paciente. O gelo é muito desagradável. Eu aconselho você, profissional, a passar o gelo no seu rosto. Faz tudo que você faz com o paciente, faz em você. Se você fizer excesso de estímulo, de mímica com o seu paciente, faz o mesmo número de repetições que você faz com ele. Vê se o seu rosto vai sair cansado ou não. Se você for sair cansado, imagina o rosto do paciente que está com a paralisia facial. Que um lado tem o estímulo correto, digamos assim, e do outro lado o estímulo está diminuído, que o rosto ele está desse lado, esse lado está sobrecarregado, e aí a gente pede força, 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 isso já está desequilibrado, já tem essa alteração na harmonia da face, porque o paciente precisa continuar usando o rosto. Então, o primeiro passo, faz em você. Você que é profissional, se você fizer gelo, eletroestimulação, excesso de mímica, primeiro faz em você, testa em você e vê o que você sente.
Isso é importante, gente. É importante a gente entender o que a gente está fazendo com o paciente, o que a gente vai estar proporcionando para o paciente. Então, Karen, você está me perguntando, o meu grau de paralisia foi o 4. Já estou há 3 meses fazendo fisioterapia, a melhora tem sido lenta. Já pode ter alguma lesão mais séria no nervo? Karen, eu não tenho como afirmar isso. Se o seu grau de paralisia foi 4, isso provavelmente está dentro da escala de Hansen-Hunt, que são 6 níveis. A escala de Hansen-Hunt, que a gente classifica os pacientes. Mas sim, a evolução da paralisia é uma evolução lenta. Não é rápido o processo, infelizmente. Infelizmente, para o paciente ter a paralisia facial, é da noite para o dia, no estalar de dedos a paralisia facial vem, mas a melhora ela não acontece assim, infelizmente. É um processo lento, gradual, seletivo, que a gente precisa ter muita paciência sim, certo? Vamos voltar para o gelo. 1. O gelo é desagradável para o paciente. 2. O gelo gera vasoconstrição. O que é isso? Ele diminui o aporte sanguíneo para a face. E o que a gente quer? A gente quer melhorar a nutrição, melhorar a oxigenação da face. Eu quero trazer um conforto para o paciente. E o que faz isso? A compressa morna. Então a gente precisa trabalhar com a compressa morna, com o calor, porque é confortável para o paciente, é agradável, traz um relaxamento da face, tanto de um lado quanto do outro. Isso é importante, certo? O gelo, gente, o gelo gera vasoconstrição, o calor gera vasodilatação. O gelo é desagradável para o paciente. E se a gente pensar, o gelo favorece o encurtamento muscular. O gelo favorece a contratura muscular. Vamos pensar na gente, por exemplo, eu tô aqui no Rio, tá calor, tá? Mas se eu for para um lugar muito frio, com a roupa que eu tô aqui, eu tô de uma blusa de manga aqui, eu não tô preparada para um frio extremo, tá bom? Se eu for para algum lugar abaixo de 0, né, com um frio muito intenso, eu não posso ir com a roupa que eu tô. Se a gente se submete a um frio muito extenso, o que o corpo vai fazendo? A gente vai encolhendo. A gente vai encolhendo para diminuir a superfície de contato externa com a superfície de contato da nossa pele com o meio externo. Por que isso? Porque a gente vai diminuindo para a gente se aquecer e diminuir a superfície de contato para diminuir esse frio. O músculo faz a mesma coisa. Quando a gente está estimulando o músculo com gelo, a gente corre o risco de começar a trazer um encurtamento muscular para essa musculatura, para essa face. Então, por isso que a gente não deve usar o gelo, gente. Então, o primeiro passo, por favor, se você usa gelo no seu paciente, a gente precisa começar a modificar esse tratamento. E se você recebe a aplicação de gelo, conversa com o profissional que está fazendo em você. Primeiro passo, diz que é desagradável, porque é desagradável, ninguém gosta de fazer isso. E a face representa as nossas emoções. A gente expressa as nossas emoções na face. E se a gente está gerando um estímulo doloroso no paciente, ele vai trazer uma face de dor. E a gente também não quer essa face de dor no paciente. Tudo bem, gente? Alguém me perguntou em relação ao laser. O laser também é indicado em alguns casos, sim, mas a gente vai falar isso mais pra frente, tá bom? Nas próximas lives eu vou trazer o laser de uma forma mais específica. Não hoje, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais do que não deve ser feito. Então, a Marcela tá falando aqui que só de ficar exposta ao ar-condicionado, ela já sente uma dificuldade no rosto. Isso é muito comum o paciente relatar. O paciente que vem enfrentando a paralisia facial, quando ele tá num frio, ele vai para um lugar mais frio ou fica muito tempo exposto no ar-condicionado, ele começa a sentir o rosto mais tenso, o rosto mais enrijecido, o rosto travando um pouco mais. Então, não é para você não ir para um lugar muito frio. É para você agasalhar mais o corpo e tentar proteger mais o seu rosto. Usar uma gola mais alta, uma coisa que você consiga talvez trazer até aqui. Usar um gorro se você estiver num lugar muito frio. A gente tem que proteger o rosto. Usar um lenço, evitar muito vento no rosto, porque isso pode trazer um enrijecimento maior da face, você que vem enfrentando a paralisia facial. Certo? Qual o movimento mais demorado para responder aos estímulos? Depende do paciente. Cada paciente vai ter uma dificuldade maior numa região. Não tem uma regra. Após 9 anos, já não faço mais nada. Tenho muitas sequelas, pois não voltou o meu sorriso. O que ainda posso fazer?
Dina, você já viu o Reconectando as Faces? Você já viu as lives do domingo? Eu acho importante, acho que vai te ajudar bastante. Eu vou contar pra vocês hoje uma coisa. Hoje eu atendi uma moça que ela já tem paralisia facial, ela teve paralisia facial há 20 anos atrás. Há 20 anos, tá? E ela entrou aqui no meu canal tem pouco tempo, tem 6 meses. Isso foi o relato dela. E eu comecei a atender ela hoje. E ela falou, Priscila, eu não acreditava mais na melhora do meu rosto até te conhecer e fazer os seus vídeos e seguir as suas orientações dos vídeos que eu já tenho divulgado aí pra vocês. E ela falou, a minha cincinesia quase zerou, a minha cincinesia boca-olho, onde o olho fechava muito em alguns movimentos, só de vendo os meus vídeos. Então, ela tem uma paralisia de 20 anos, gente. É possível a gente melhorar depois de muito tempo. Certo? Acredita na melhora de vocês, só que não é milagre, tá? Não existe milagre aqui, existe dedicação e comprometimento. Então, se você enfrenta paralisia facial, você tem que se comprometer com a sua melhora. E é claro que tem, cada caso é um caso, cada lesão é uma lesão, a gente não pode generalizar aqui, tá bom? Se o PNF é indicado, o PNF é o antigo CABAT, é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, sim, mas ele tem que ser feito da forma correta. A gente vai falar disso mais pra frente, tá bom? O paciente está com muita dificuldade em voltar o movimento do sorriso, não esboça nenhuma contração. Ele só o sorriso que tem dificuldade, a gente precisa entender como é que está o restante do rosto. E saber se, às vezes, uma coisa muito importante a gente também falar, o paciente ele vai evoluindo e o sorriso é que está mais difícil. A gente precisa avaliar o pescoço do paciente. A gente tem a falsa ideia de que o nosso rosto é só daqui para cima. O nosso rosto ele é daqui para cima. O que eu faço com o meu braço do lado da paralisia, o que eu faço com a minha postura e com o meu pescoço influenciam a evolução do rosto. Então, se o paciente ele tá com uma contratura muscular do pescoço, uma tensão muito grande, onde o pescoço salta muito mais, quando você pede sorriso, ele tenta e aí força um pescoço muito mais do que o outro, a gente precisa fazer o alongamento do pescoço, certo? É muito importante a gente conduzir assim. E uma outra coisa que a gente também precisa modificar, o paciente que enfrenta a paralisia facial, ele tem um constrangimento muito grande da face, né? Ele gera muita vergonha no paciente. Então, ele vem aqui, a paralisia é desse lado, ele olha o mundo com um lado só, ele esconde o outro lado. Se ele esconde, ele já tem vergonha, ele começa a andar assim, ele começa a curvar o corpo e esconder esse lado. O que vai acontecer? Ele vai começar a encurtar o pescoço desse lado. Quanto mais ele encurtar, mais vai puxar o rosto para baixo e mais difícil vai ser para o sorriso subir. Isso é biomecânica, gente. A gente precisa entender de vetor de força. Paralisia facial é entender vetor de força da face. Para onde aquele músculo vai? Para onde o outro músculo vai? Aonde um músculo é oposto ao outro? E qual o movimento que eu quero? E o que está impedindo aquele movimento de ir? A gente precisa entender isso de biomecânica da face. Então, se o paciente ele está com uma postura antálgica, digamos assim, ele está se escondendo, ele está escondendo essa hemiface, a gente precisa tentar o máximo que a gente conseguir trazer essa postura para o paciente. Ele precisa olhar o mundo de frente. Infelizmente, todos nós enfrentamos problemas, mas a gente precisa olhar o mundo de frente, o paciente com paralisia facial também. Quanto mais ele ficar aqui escondendo, mais ele vai encurtar o pescoço e pior vai ser a evolução dele. Certo, gente? E aí, vamos continuando aqui. Uma outra coisa que é importante a gente falar. Falar sobre o chiclete, certo? Infelizmente, o chiclete ainda é algo muito usado pelo paciente. Primeiro, o chiclete não é um recurso terapêutico, certo? O chiclete não é um recurso terapêutico. O chiclete não traz benefício nenhum. Quando a gente entende aqui, ó, esse é o Fred, prazer, gente. Quando a gente entende aqui a face, esses músculos são os músculos da mímica, mais clarinhos aqui, eles são afetados na paralisia facial. Quando a gente observa aqui, a gente tem o temporal e aqui a gente tem o masseter. Esses dois músculos, eles são os principais músculos mastigatórios, certo? Só que esses dois músculos, eles não foram afetados na paralisia facial. Vocês concordam comigo que esses dois músculos são muito mais fortes e muito maiores que os músculos da mímica? Se a gente mastigar chiclete, a gente vai fortalecer quem já está forte. Então não adianta, o chiclete ele vai prejudicar a evolução do rosto.
Então, esses músculos vão ficar mais fortes, mais tensos, repuxando cada vez mais esses músculos que estão fracos. Então, se a gente observar um paciente crônico de paralisia facial, que ele tem uma tensão grande no rosto, e a gente observa a curvatura da face do paciente, observa um paciente crônico e observa só a curvatura da face do paciente. Como se fosse um C e um C invertido. A gente tem um C de cada lado aqui. A face sadia desse paciente, esse C está mais aberto. A face comprometida, esse C está mais encurtado. Quando você olha para o paciente, ele tem uma curvatura maior de um lado e a curvatura menor do outro lado. O que indica isso? Que os músculos da mastigação, eles estão muito tensos, muito contraturados, muito rígidos, e eles vão repuxando a face do paciente para cá. E é mais fácil fazer desse lado, vai repuxando a face do paciente. Então, o paciente que vem com uma tensão grande aqui, do lado da paralisia, uma paralisia facial crônica, é claro que tem uma tensão grande de bucinador, uma tensão grande de risório, tem, mas também tem uma tensão grande dos músculos mastigatórios, porque é como se fosse repuxando aqui, encurtando aqui. Isso é importante a gente observar no paciente. Então, gente, o chiclete, ele é contraindicado em pacientes com paralisia facial. Eu falo isso aqui sempre, mas é importante a gente falar cada vez mais, porque, infelizmente, é algo muito usado. O único paciente que a gente vai estimular a mastigação é o paciente que faz uma cirurgia massetérico-facial. Eu não gosto de usar o chiclete, mas a gente sim estimula a mastigação desse paciente. Vai ser o único paciente que a gente vai estimular a mastigação. O que é isso? É um paciente que houve uma lesão completa do nervo facial e aí ele faz uma reconstrução. Ele faz uma reconstrução massetérico-facial. Ele pega um ramo do nervo trigêmeo e faz uma ligação com o ramo do facial. Então, isso é uma ligação massetérico-facial. E aí a gente precisa sim estimular a mastigação nesses pacientes, certo? Mas eu não sou a favor do chiclete também nesses pacientes, tá? Embora a gente vá trabalhar a mastigação. Mas cada profissional escolhe uma forma de atuar com cada paciente. A Rita está me perguntando em relação às refeições, em relação à mastigação que a gente faz habitualmente. Quando a gente fala não para o chiclete, quando o paciente, se a gente falar sim para o chiclete, o paciente tem a tendência a mastigar demais, mastigar em excesso. A gente acha que quanto mais melhor. O chiclete, ele vai virando uma borracha, vai ficando cada vez mais difícil de fazer isso. Já nas refeições da nossa mastigação, a gente não fica horas mastigando. A gente mastiga o tempo necessário. Isso não tem problema. A comida ela não vira uma borracha, ela não vira uma resistência no rosto em si. A gente tem que mastigar. Num paciente que acabou de ter a paralisia facial, ele talvez comece mastigando mais do lado sadio. Mas à medida que ele for evoluindo, o ideal é que ele vá fazendo esse balanço entre um lado e o outro. Mas a gente precisa entender que a mastigação em si é necessária, porque a gente precisa se alimentar, né? E não precisa comer só sopa, só líquido, para evitar mastigar. Não, siga a sua vida normal. Não precisa modificar a sua alimentação por causa da paralisia facial. Certo, gente? Tudo bem, Rita? Meu marido teve paralisia devido à dor de ouvido há 2 anos. Melhorou bem, porém o lábio do lado afetado ainda não voltou à sensibilidade. O que pode ser feito para melhorar? A sensibilidade, Michele, a parte tátil dele, em geral, isso não tem relação com... A sensibilidade da face, gente, não é de responsabilidade do nervo facial, tá bom? O paciente que tem paralisia facial, ele consegue tocar no rosto e perceber direitinho. Em relação ao lábio do seu marido, a gente precisa entender o que está acontecendo, certo? Se é exatamente a sensibilidade que está afetada. Foi o chiclete, gente, foi o gelo, foi o exercício em excesso. Uma outra coisa que é importante a gente falar, que ainda é muito usada, é a eletroestimulação. Então, é uma coisa que é extremamente importante a gente falar sobre isso. Primeiro, a gente tem músculos na face muito pequenos, certo? E um músculo é sobreposto ao outro, como a gente está vendo aqui. Então, a gente tem músculos muito pequenos, com vetores de força opostos, tá? E é muito comum a gente pegar profissional que faz eletroestimulação, pegar aqueles eletrodos grandes, retangulares,
colocar um monte de eletrodo na face do paciente e ligar o aparelho. Quando a gente bota vários eletrodos, a gente está estimulando tudo ao mesmo tempo. Num primeiro momento, o paciente não tem movimento nenhum e aí você fala, não tem resposta. Só que a resposta não está vindo, mas o estímulo está subindo. Então, o cérebro recebe o estímulo, ele manda o comando, porém o comando não chega porque o nervo facial não está bloqueado, como se a passagem tivesse bloqueada e não chega. Quando essa passagem começa a ficar livre, é como se o cérebro estivesse mandando muita informação, muita informação, muita informação. E começam a aparecer as cincinesias. É importante aqui eu falar também o que é cincinesia. A cincinesia é um movimento involuntário, que a gente não quer, associado a um movimento voluntário. Por exemplo, o paciente faz bico e fecha o olho. Certo? O paciente sorri e fecha o olho. O paciente levanta a testa e sobe o canto da boca. Calma aí que eu não consigo. Sobe e sobe. Isso é cincinesia. Só que existem vários tipos de cincinesia, várias cincinesias. Então, é um movimento como se a gente tivesse o mesmo comando para 2 lugares ao mesmo tempo. E a eletroestimulação, ela irradia esse estímulo. E aí ela propaga esse estímulo para vários músculos ao mesmo tempo e pode favorecer o aparecimento de cincinesia. E aí vocês vão me perguntar, existe hoje em dia eletrodos que são de caneta, pontuais. Mesmo o eletrodo pontual, ele traz cincinesia, ele causa cincinesia. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu fiz um vídeo fazendo em mim o estímulo em mim com um eletrodo pontual de caneta, e esse vídeo tá no YouTube, tem um link na minha bio, pro meu canal do YouTube, e tem esse vídeo de eletroestimulação lá, certo, gente? Então, quem quiser ver esse vídeo, eu fazendo o estímulo em mim e proporcionando a cincinesia, vale a pena assistir. Então, se você faz eletroestimulação no seu paciente, reveja esse conceito, por favor. Porque a gente acha que a gente está botando o eletrodo e nada está acontecendo. Aparentemente, nada está acontecendo. Mas é como se o que estivesse acontecendo é o seguinte, o estímulo, o paciente recebe esse estímulo, o cérebro recebe esse comando. Quando o cérebro recebe, o cérebro manda o comando de volta. O comando só não chega porque o nervo está bloqueado. Quando o caminho do nervo fica limpo, é como se o cérebro estivesse gritando e mandando muito estímulo ao mesmo tempo para o rosto. Então, o paciente ele começa a apresentar cincinesia, ele começa a apresentar contratura, ele começa a ter complicação que a gente não quer. Certo, gente? Então, vamos rever esse conceito. A Daniela está me perguntando aqui, existe um tempo de recuperação? O tempo é fator determinante para a recuperação? Mesmo pacientes com muito tempo de paralisia facial, ele pode tratar, ele deve tratar. Certo? A gente não é porque o paciente tem muitos anos de paralisia que a gente tem que falar, não tem mais nada a ser feito. Sempre tem algo a ser feito. Dependendo do tempo, a gente não tem como afirmar para o paciente a melhora dele. É claro que quanto mais tempo, eu não posso falar que ele vai recuperar 100%. Infelizmente eu não posso, porque eu não sei. Na verdade, gente, uma coisa muito importante. Mesmo o paciente que acabou de chegar pra gente com paralisia facial recente, aguda, nunca diga pro paciente algo que você não saiba. Nunca fale pra ele, em tantas sessões você vai melhorar, em tanto tempo você vai melhorar, porque é algo que a gente não sabe. A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro desse nervo, a gente não sabe o que está acontecendo, como é que ele vai evoluir. Não engane o paciente, por favor. Não tem como a gente prever isso. Então, se o paciente chegou para você, não diga que você vai recuperar 100% se você não sabe se você vai recuperar 100%. Então, independente do paciente ser agudo ou crônico, a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai fazer o nosso melhor trabalho com a ajuda do paciente. O paciente, ele é papel fundamental no tratamento. Então, não é só terceirizar melhor e jogar para o profissional a recuperação dele, se em casa ele faz um monte de bobagem, faz força em excesso, faz um monte de coisa em excesso. Certo, gente? Então, se a gente não sabe, e a gente realmente não sabe como vai ser a evolução desse paciente, nunca diga para o paciente, paralisia facial bobagem,
rapidinho melhora. Não é assim, gente. Paralisia facial tá longe de ser bobagem. Por isso que a gente tá aqui para modificar o nosso pensamento e valorizar paralisia facial. Certo? A Tati está me perguntando aqui, se ao mastigar o olho mexe por conta de uma cincinesia, deve-se evitar mastigar desse lado? Tati, a gente tem que entender o que está acontecendo realmente, tá? Independente de você mastigar do outro, provavelmente você também vai ter o fechamento ocular, porque isso está relacionado com a abertura da boca. Então, se eu mastigar desse, você fecha um pouco mais. Talvez, se você mastigar do outro, você feche menos. Então, o conselho, nesse caso, de fechar quando tem a cincinesia da mastigação com o olho fechando, tenta manter a sua postura, fixar o seu olhar num ponto à sua frente durante a sua alimentação e mastigar mais devagar, controlando o seu olho mais aberto. Então, sustenta o seu olho mais aberto, vai mastigando devagar, vai percebendo o seu olho, tenta sustentar ele mais aberto. Certo? Quem lacrimeja durante a mastigação, o nome disso é lágrima de crocodilo. Isso também é uma cincinesia, isso pode ter relação com o nível de lesão, aonde ocorreu a lesão do nervo facial, mas isso também dá pra gente tentar diminuir. A lágrima de crocodilo está muito relacionado também ao fechamento, a compressão aqui do olho na cincinesia, você mastiga, o olho vai fechando e vai lacrimejando. A glândula lacrimal, ela tá superior e lateral, ela tá aqui. O canal lacrimal, ele tá inferior e medial, então ele tá aqui. Quando a gente mastiga e o olho vai fechando, é como se a gente estivesse fechando o canal lacrimal. O canal lacrimal vai fechando. E a lágrima não drena, e aí lacrimeja. Então, o primeiro passo é a gente conseguir soltar, liberar o músculo do olho, que é esse músculo aqui, para tentar diminuir a lágrima de crocodilo. Eu não sei se dá pra gente zerar, mas dá pra gente diminuir bastante em alguns pacientes, tá bom? Gostaria de tirar uma dúvida. Em relação à paralisia, eu recuperei quase tudo, porém sinto alguns pontos do meu rosto bem doloridos dependendo do dia. Percebi que é bem próximo aos forames. Quais seriam os forames? E a dor pode estar relacionada ao excesso de carga do rosto. Embora você tenha melhorado quase completamente o seu rosto, mas talvez esse lado fique um lado mais sensível. Então eu te aconselharia a fazer compressa morna e fazer massagem no rosto, certo? O que fazer quando não acontece nem esboço de movimento? É indicado fazer os exercícios mesmo assim? Dependendo do paciente, não. A gente vai ter que entender o que está acontecendo. Se é um paciente agudo, e ele tem só um lado que tá bom e esse aqui ele não tem movimento nenhum. A gente precisa entender primeiro que o lado bom precisa ser tratado, tá? A gente precisa relaxar essa bochecha pra gente começar a favorecer. Porque se a gente só tem aqui, tá puxando aqui, esse lado já tá mais flácido, aqui puxa, esse lado tá flácido, o olho não vai nem fechar. O olho pode até ter esboço de movimento que a gente não tá observando, mas se a gente tem esse vetor de força puxando aqui, essa flacidez aqui, o olho não fecha. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, analisar o rosto do paciente, fazer uma leitura como um todo. Eu não estou só olhando o fechamento ocular. Às vezes eu estou olhando o fechamento ocular e olhando o pescoço. Eu preciso olhar e avaliar o paciente como um todo. Uma outra coisa importante da gente não indicar para o paciente é o uso da bexiga, encher balão. Primeiro, é extremamente frustrante para o paciente. Certo? O paciente ele não vai conseguir fazer isso, ele não tem o vedamento, ele não tem a oclusão. Segundo, gera uma compensação de movimento. A gente que não tem paralisia facial gera uma sobrecarga, é algo difícil, é algo que a gente precisa botar muita força para conseguir encher um balão, uma bexiga. O paciente que não consegue gera uma sobrecarga, ele sobe o ombro, ele faz força demais, força em excesso, que a gente não quer proporcionar isso para o paciente. Entende, gente? A gente precisa trazer mais leveza para o rosto. Se a gente gera compensação no paciente, isso vai gerar uma complicação. Então, o padrão de compensação vai gerar uma complicação. Então, a gente precisa minimizar qualquer possível complicação desse paciente. Existem pacientes que vão complicar, sim, por conta da paralisia, por conta do nível de lesão dele. Sim, a cincinesia ela não está só relacionada a um erro no tratamento.
Não, um tratamento inadequado, ele vai potencializar essa cincinesia, mas essa cincinesia, ela vai aparecer em muitos dos pacientes, mas a gente pode minimizar o aparecimento dela e isso é o principal, certo? Alguém está me perguntando aqui em relação ao canudo. O canudo também não deve ser usado, tá? Por quê? Assim, eu só acho que o canudo deva ser usado como um SOS, tá? O paciente está num evento social, se ele usar o copo vai vazar, vai gerar um constrangimento. Nesse momento, sim, você usa o canudo como um SOS. Não de forma terapêutica e não no dia a dia, em casa, não como um treino, certo? O paciente, ele precisa de um copo com a boca mais larga, ele vai encaixar o copo mais para dentro da boca e ele vai apoiar no lábio. É um treino. É claro que às vezes vai vazar, mas com o tempo o paciente vai ganhando mais força e isso vai ficando um pouco mais fácil. O problema do canudo é o seguinte, é o excesso de força que ele faz na sucção. Então, quando a gente suga aqui, a gente está forçando demais o bucinador. E o bucinador é um grande vilão na paralisia facial. Ele vai entrar em contratura em muitos pacientes. O paciente que chega pra gente com a boca repuxando aqui, pode contar que o bucinador está contraturado. Então, o bucinador, ele tem um papel muito importante como vilão. Ele vai atrapalhar a evolução do paciente. Então, o canudo, de ficar sugando aqui, vai fortalecer o bucinador e nem o movimento que muitos profissionais fazem de colocar os dedos aqui na boca do paciente e falar aproxima. Isso também não, porque a gente vai fortalecer demais o bucinador e vai contraturar. Existem 3 músculos interligados aqui. O masseter, o risório e o bucinador. Esses 3, eles entram em contratura, eles complicam e o paciente começa a ter a boca aqui numa contratura muscular. Então, a gente deve diminuir isso, deve evitar isso. Então, o canudo deve ser evitado. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma questão aqui? Deixa eu ver. Teria como ir estimulando o lado que está sem movimento nenhum? Sim, a gente vai fazer isso. A fisioterapia é para a gente trazer o movimento para o paciente, mas a gente tem que entender como a gente vai conduzir isso. A gente precisa ver o que o paciente tem de movimento. Como é que a gente consegue conduzir. Às vezes o paciente não tem movimento nenhum e a gente está com muita dificuldade. Vamos trabalhar prática mental com ele. Vamos pedir para ele imaginar o movimento, para ele imaginar a execução do movimento. Eu vou trazer mais pra frente, nas próximas lives, o tratamento em si, o que a gente pode ser feito, o que pode ser feito, tá bom? A bandagem, alguém tá me perguntando em relação à bandagem. A bandagem é indicada, sim. Eu acho que a bandagem a gente precisa de mais estudos pra gente entender o processo de bandagem. A bandagem tem uma forma correta de ser aplicada, certo? Para mim, o melhor uso da bandagem é para a gente ocluir o olho. Não há nada melhor para a gente facilitar o fechamento ocular do que a bandagem, certo? Então, um paciente que não consegue fechar o olho, a gente deve usar e entrar com a bandagem no paciente. A paralisia provoca um repuxo na cabeça, isso pode ser um excesso de tensão, um excesso de contratura muscular, um excesso de estímulo. O bico é sinal que sorriso vai acontecer? Não necessariamente. Gente, deixa eu botar os óculos, eu já tô ficando sem conseguir ler vocês. Como evitar contrações? Contrações ou contraturas, Sueli? Contração é quando o movimento funciona, quando a gente tem um movimento. Contratura muscular é quando a gente tem um encurtamento desse músculo e a gente não quer. O encurtamento a gente vai diminuir ou evitar com a liberação da musculatura, com a mobilização da musculatura, com a massagem, com o calor, com a compressa. Dessa forma que a gente vai evitar a contratura muscular. Procedimentos de harmonização facial têm resultado em algum tipo de paralisia facial? Assim, a gente precisa entender que a harmonização facial tem relação... O que é isso? É o uso do botox, é o uso de preenchimento. Isso é a harmonização facial. Em alguns pacientes, isso pode ser usado. Como eu trabalho, tá bom? Eu sempre gosto de tentar com o paciente crônico todo o processo natural, o mais natural possível, com a fisioterapia. Se a gente chegou num limite onde o paciente ele não está evoluindo mais e ele quer fazer uma aplicação e a gente acha que deve usar nesse momento a harmonização facial,
a gente pode fazer uso desse recurso. Mas tem que ser um profissional especializado em paralisia facial. Não pode ser qualquer profissional que faça harmonização de forma estética. Tem que ser um profissional que entenda de paralisia facial. Certo, gente? Porque às vezes o uso inadequado de uma quantidade de toxina, de um preenchimento, isso pode, ao invés de ajudar, pode atrapalhar o paciente. Tá legal? Pri, em relação ao Cabot, primeiro assim, o Cabot mudou, não é mais esse nome, né? Embora quem tenha descoberto foi o Cabot, mas não foi só ele que descobriu, que desenvolveu o método, a técnica. Hoje a gente chama de PNF, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. Ele pode ser usado, mas a gente precisa saber usar ele corretamente. Certo? Não tem mais o estímulo do Cabot, o estímulo de resistência, o estímulo de radiação, aquele negócio de fazer aqui e falar sobe, 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 sobe. Isso não é Cabot, tá? Isso não existe mais em paralisia facial. A gente precisa trazer a técnica, o método correto, o conceito Cabot correto, o conceito do PNF correto. O Botox é no lado afetado porque se ele ajuda a relaxar a musculatura, deveria ser no lado contralateral. Então, Carla, em alguns pacientes ele pode ser usado no lado contralateral, certo? Mas a gente tem que entender se isso é viável ou não. Porque a gente tem que entender se nesse momento vale a pena a gente minimizar a contratura muscular do lado não afetado. Mas em alguns casos pode ser usado sim. A compressa é quente, a gente deve usar a compressa morna, tem que ser um calor suave, uma coisa confortável para o seu rosto e a gente pode usar dos dois lados, tudo bem? Quantas vezes ao dia a compressa? A gente pode fazer 2, 3 vezes ao dia, não tem problema nenhum. E sempre que você sentir o seu rosto mais pesado, mais cansado, faça uso da compressa morna. Existe um exercício para desencostar os dentes para aliviar a face? Coloca a língua no céu da boca. Mantenha a língua no céu da boca, que você vai manter a boca entreaberta. Gente, meu tempo tá acabando! Mas a gente tem mais 3 quartas-feiras. A gente volta quarta-feira que vem, também trazendo temas técnicos. Quem tiver alguma pergunta, vai me mandando. Se você é fisioterapeuta, indica essa live para outros fisioterapeutas. Quem ainda não está no meu grupo do Telegram, entra. Tem o grupo Paralisia Facial, que é voltado para profissional, e tem o grupo Reconectando as Faces, que é voltado para o paciente. Então, quem ainda não está no canal do Telegram, entra no canal. Domingo eu volto para a live. Domingo a gente tem Reconectando as Faces. E a gente tá junto no domingo às 19 horas, no domingo às 19, na quarta é às 20. Certo, gente? Muito obrigada, meu tempo vai acabar aqui. Essa live vai ficar salva. Quem tiver qualquer dúvida, pode me perguntar. Eu tô ainda com algumas mensagens por responder, mas aos pouquinhos eu vou respondendo todo mundo. Certo, gente? Muito obrigada por vocês confiarem no meu trabalho, muito obrigada por vocês estarem aqui até essa hora, me vendo domingo e me vendo na quarta. Obrigada de coração, isso é muito importante pra mim. Um beijo enorme pra vocês, uma boa noite, passou muito rápido esse tempo. Uma boa noite. Domingo a gente tá junto e quarta-feira que vem com mais live técnica. Gente, um beijo enorme pra vocês até domingo e até quarta. Obrigada, gente. Obrigada. E quem quiser saber do curso, em breve eu vou divulgar mais sobre o curso, tá bom? Eu só tô fazendo alguns ajustes que a gente vai fazer a última turma desse ano. Vai ser um prazer receber vocês. Um beijo grande.